Olá, meus queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Eu quero transmitir uma pregação falando sobre o milênio. Eu quero falar um pouco apenas. O milênio é algo que Deus prometeu para Abraão. Abraão estava no meio da sua parentela e Deus então chamou Abraão. Abraão tinha 75 anos de idade, já casado, estabelecido na vida, materialmente falando, mas Deus tinha planos com ele, porque Deus viu o coração dele que era diferente. Então Deus chama Abraão e lhes faz promessa. Em Gênesis 12, ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Foi isso que Deus disse para Abraão. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Este é o conselho de Deus para que o mundo todo venha a respeitar o chamado de Deus na vida de Abraão. E Deus fez belas promessas para Abraão. Deus prometeu uma terra para ele e prometeu que a sua descendência iria possuir os reinos do mundo. É claro que a maioria das promessas ainda não aconteceu. Abraão morreu crendo nas promessas de Deus. Deus é fiel e justo. Quando ele promete, ele cumpre. E o que vemos ao longo do tempo, na história bíblica, é Deus usando profetas. No Velho Testamento, Deus usou reis, profetas, sacerdotes e juízes para falar e alertar o povo sobre as suas promessas. E as promessas de Deus para Abraão e para os seus descendentes era sobre a terra neste mundo. Eles iriam herdar uma terra, e a terra que Abraão iria herdar no futuro iria ser posto por cabeça das nações e não por cauda. Em praticamente 85% da Bíblia Sagrada é exclusiva falando sobre os judeus, sobre a promessa de Deus para com o povo judeu. Para a igreja resta pouca coisa, porque a igreja foi introduzida no final dos tempos. No livro de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, ali está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E nada do que foi feito se fez, senão por ele. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Eu quero ler. João capítulo 1. Olha o que diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo aqui é Jesus Cristo, que estava em Deus. Deus, então, resolveu criar todas as coisas. E quando ele vai criar o ser humano, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é trino, o homem é tricotômico, espírito, alma e corpo. E o homem é eterno, ele tem a eternidade dentro dele. Mas o primeiro homem que Deus criou, que era perfeito, Satanás conseguiu destruir, roubar a perfeição dele.
Mas Deus, então, na promessa, em Gênesis 3:15, Deus promete o resgatador. Deus promete outro Adão. O primeiro Adão fracassou. O segundo Adão da promessa para o povo, os descendentes de Abraão, ele não fracassou. Ele veio de Deus, cumpriu todos os protocolos que estava escrito sobre ele. Mas tem algo ainda no futuro para se cumprir. Olha o que vemos aqui. Nele estava a luz da vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Não é muito fácil entender, compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus só entendemos, só compreendemos pelo Espírito de Deus. E toda a revelação vinda ao ser humano é vinda de três formas. Ela é herdada, pesquisada ou revelada. Deus está pronto a abençoar todo ser humano que deseja, que quer a sua revelação. Mas não são todos que têm a revelação. Até no meio hoje do povo de Deus, muitos estão, parece que, em um labirinto. Porque Deus criou o primeiro casal, eles vacilaram. Ao longo do tempo, Deus veio falando com os profetas, Deus veio falando com o povo sobre o seu plano, usando os profetas, usando reis, usando sacerdotes, usando também juízes ao longo do tempo. Mas como a Bíblia diz, ao longo Deus usou esses, mas no fim dos tempos Deus enviou o seu próprio Filho para falar sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus. Como diz a palavra aqui. Olha o que diz no 8. Não era ele, falando de João Batista, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. E olha o que vemos aqui. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Está falando de Jesus Cristo. O mundo não compreendeu ele em sua primeira vinda. Chamaram ele de comelão, de beberrão, de falso profeta. Não aceitaram muito bem a sua mensagem, a sua pessoa. Eles os perseguiram e o mataram. É claro que tudo isso já estava na presciência de Deus, teria que acontecer estas coisas. Mas olha o que o 11 diz. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Qual o povo que era seu? O povo da promessa, que é o povo judeu. Eles não receberam, rechaçaram, uniram aos humanos e o mataram. Deus então abre um precedente para o povo gentil. Jesus Cristo, em todo o tempo de sua vida, ele estava debaixo das leis de Moisés, ele estava debaixo do Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que pertencem ao Velho Testamento, porque Jesus tratou ali só com os judeus. Ele deu apenas pinceladas sobre a igreja, quando ele disse lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Mas olha o que vemos ao longo do tempo. Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim perfeito, casal perfeito, mas eles vacilaram, pecaram. O desejo de Deus era deles ter uma família perfeita. Até parece que Deus foi frustrado em seu plano. Não. Deus é soberano. E ele é presciente, ele sabe de tudo antes de acontecer. Deus já sabia de tudo que iria acontecer ao longo do tempo. Nós, seres humanos, não sabemos, mas Deus sabe.
Deus intencionou criar do primeiro casal uma família, e desta família um sacerdócio real para louvor e glória do seu nome. Mas nem sempre foi assim. Adão vacilou. Sete, depois de Adão, começou a invocar a Deus novamente. E Deus, usando Sete, certamente Sete estava criando ali um sacerdócio para Deus. Os filhos de Deus, mas os filhos de Deus, separados para Deus, segundo a Bíblia, eles se inflamaram com as filhas dos homens. E o sacerdócio, então, parece que foi desfeito. Mas Deus mantém sempre um na brecha. Abraão tinha vencido as guerras. E acredito que um das brechas que a família de Sete deixou, apareceu na frente de Abraão, homem, sacerdote, segundo a ordem. E a ordem era de Melquisedeque. O próprio Melquisedeque se apresentou a Abraão, e Abraão, então, dizimou para Melquisedeque as sobras das guerras. Sacerdotes, o sumo sacerdote Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Abraão dizimou uma vez apenas em toda a sua vida. Mas olha o que vemos aqui. Para fazer um sacerdócio real, Deus então projetou. Mas até parece que Deus estava sendo frustrado. Não, não. Deus não é surpreendido com nada. Deus já sabia de tudo que iria acontecer e Ele sabe de todas as coisas. Deus tem em si a presciência, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E Ele entende tudo. Por isso é que o salmista Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conhece. De longe entende os meus pensamentos. Sem que haja uma só palavra na minha boca, tu já sabes. E ele continua falando da sabedoria de Deus. Mas olha o que vemos aqui. Quando Jesus Cristo estava no meio dos discípulos, os discípulos querendo aprender a orar, e Jesus Cristo, então, ora com eles, ensinando-os, dizendo: quando orardes, dizeis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, porque a vontade de Deus é que a sua vontade prevaleça na terra. E ao longo do tempo não foi isso que aconteceu, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas virá um tempo em que se cumprirá tudo isso aqui, assim na terra como no céu. E que tempo é esse? É o tempo do milênio. Em todo o Velho Testamento, Deus usou os profetas para falar sobre o milênio. Mas o que vemos pela palavra de Deus é que muitos dos seres humanos não entendem, não compreendem sobre o milênio estabelecido por Deus nas Escrituras. E o que vemos é o seguinte: Deus usando profetas, sacerdotes e reis, falando sobre o milênio que será estabelecido na terra. Deus não cumpriu as suas promessas na totalidade ainda com Abraão. O milênio é exclusivo para judeus, não é para a igreja. Para a igreja é o reino celestial. A igreja subirá para a glória de Deus e estará ali durante 7 anos. E nesses 7 anos a igreja
ela será arrebatada, estará ali, recebendo os galardões, passando também pela sala do banquete. E quando eles, a igreja do Senhor Jesus Cristo, entrar nos céus dos céus e verem a face de Deus, que ninguém pôde ver até hoje, a igreja verá a face de Deus. Neste apogeu de glória, no final dos 7 anos, Jesus Cristo parece que ouvirá um grito, um clamor dos judeus que estarão aqui na terra. É os remanescentes. Porque no começo da grande tribulação, durante 3 anos e meio, eles vão ser protegidos pelo anticristo. Mas nos últimos 3 anos e meio serão perseguidos. Jerusalém será invadida. Zacarias 14. Mas uma parte, a terça parte, fugirá para o deserto e estarão ali, no deserto, certamente da Jordânia. É para esses que Jesus Cristo virá depois dos 7 anos e liberará perdão para eles. E depois dos 7 anos, Jesus Cristo voltará pessoalmente, não para a igreja, mas para judeus e para os perseguidos que estarão dentro da grande tribulação e não negar o seu nome. Jesus Cristo virá para eles. Não será dia de glória, será dia de terror, porque Jesus Cristo virá para assombrar a terra. E o que vemos pela palavra de Deus é Jesus Cristo tomando as rédeas do mundo no tocar da 7ª trombeta, como está lá no Apocalipse capítulo 10. Jesus Cristo tomará as rédeas da terra e estabelecerá o milênio que foi falado, profetizado dentro do Velho Testamento. Este é o desejo de Deus, estabelecer um tempo de glória na terra, onde céus e terra, no final do milênio, serão fundidos. A nova Jerusalém estará no final do milênio aqui na terra. E todos se tornarão em um só povo de Deus. Por enquanto, não. Deus tem tratado no Velho Testamento e também em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus tem tratado ali exclusivamente com o povo judeu. Na realidade, o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos, falando dos feitos dos apóstolos, dos feitos, dos milagres, da expansão do ministério, da pregação do Evangelho. Porque quando Jesus estava aqui, ele estava pregando, ensinando os judeus e pregando o evangelho do reino, o evangelho da graça. Jesus Cristo delegou exclusivamente para o apóstolo Paulo. O evangelho da graça não é pregado para judeu, mas é pregado para a igreja. E o tempo do Evangelho da Graça está se encerrando, está terminando. Eu quero parar por aqui. Se você gostar, dê um like, compartilhe as mensagens pregadas no canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. O Natal está chegando. Feliz Natal a todos os meus queridos inscritos do canal A Voz do Atalaia. Que Deus os abençoe ricamente.